Samba? Abençoado, vamos começar a nos descontaminar. O que mais nós temos medos aí? Qual o medo aí? Alguém tem medo aí? Será que um Deus tem medo? Abençoado, toda hora eu faço assim, porque o meu óculos ele dá uma queda. E aí eu faço assim, minha esposa falou assim, André, você fica toda hora fazendo isso. Eu falei assim, calma, abençoada. É porque eu tenho esse hábito, né? Porque às vezes vai caindo assim, eu vou consertar lá. Vamos então, abençoados. Vamos, chega aí de... Sem mais delongas. Vamos aí a esse lindo tema. Vamos à segunda parte deste tema que estamos tratando, né? As duas igrejas, a verdadeira e a falsa. Ontem nós vimos a falsa. Quer dizer que não é a igreja, é a falsa igreja? É isso mesmo. Estou falando de Pedro. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, né, falando com Pedro, que daquela pedra iria ser edificada a igreja do Senhor Jesus. E segundo o texto que nós estamos lendo, Mateus capítulo 16, quem não viu a primeira parte, por favor, veja. Isto é realmente contraditório ao que Jesus falou, né? Se Jesus estabeleceu que Pedro seria a igreja dele, o sistema entendeu que era a partir de Pedro que a igreja ia ser edificada. Como eu falei ontem, vários papas que passaram pela terra na cadeira de Pedro, segundo o sistema, né? Então, entra em contradição com esse verso de João, que eu vou colocar para os abençoados, João capítulo 4, versículo 20. Já coloquei aí? João capítulo 4, versículo 20, que mostra, né, essa mulher, a mulher samaritana, aquela mulher do poço, né, depois que o mestre chamou, né, perguntou pelo marido dela, aquela história toda lá que vocês sabem. Era muito comum, eu vou ler isso aí, era muito comum antigamente, né, os samaritanos, eles subirem ao monte, né, às montanhas, para ali louvar, adorar ao Senhor. Era um costume deles. E hoje em dia também, é um costume. Mas vamos ler o texto. Ela falando, né, nossos pais adoram neste monte. Está falando o quê? Que havia esse costume por causa dos patriarcas. E vós, quem? A Jesus, que estava se dirigindo a essa mulher, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então ela, mais na frente, ela vai fazer um questionamento para Jesus, né? Perguntando a Jesus, devo adorar onde? No monte ou em Jerusalém? Então, conforme eu falei para vocês, era o costume. Eu mesmo, quando era do sistema religioso, eu mesmo, né, costumava subir montes, tá? Eu subia monte, abençoado. E lá fazia adorações, jejuns. Tinha um monte aqui no Rio de Janeiro que a gente olhava assim a cidade toda aqui do Rio de Janeiro. Muito bonito. Mas a prática não era bonita. A razão pela qual estava no monte não era bonita. E no versículo 21... Jesus dá a seguinte resposta para essa abençoada, olha. Jesus falou isso aqui, olha. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então Jesus está apontando para um tempo futuro que nem no monte e nem em Jerusalém. E Jerusalém aqui representa o templo, tá? Aqui representa o templo. Jesus estava dizendo, nem nas práticas ritualísticas que qualquer indivíduo estabeleça, Jesus está falando isso. Qualquer prática, qualquer ritual de adoração não vai ser mais desta maneira, porque a hora vem. Muito menos em Jerusalém, apontando para a igreja da época, tá? Mas havia um lugar onde a verdadeira igreja seria levantada em espírito
e em verdade. E o texto mais adiante, eu não coloquei aí, mas se os abençoados quiserem procurar, vai ver isso que eu estou falando. Jesus fala que o tempo vem que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E o que é em espírito e em verdade? É na igreja da esquina? É no monte? Não, é dentro de nós. Então, se Jesus falou aquilo ali para a mulher, como Jesus agora está estabelecendo um trono para Pedro? Como pode Cristo estar estabelecendo uma igreja para que Pedro faça sucessores? Isso fere o princípio do cristianismo, abençoado. Porque o princípio do cristianismo é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quando Deus nasceu em Jesus de Nazaré, ele não nasceu no meio dos sumos sacerdotes, ele não nasceu dentro de uma igreja, porque o certo era nascer dentro do templo de Salomão. Sim ou não? Ele não era o Messias, mas ele foi nascer no estábulo. Sabe por quê? Porque ele já estava mostrando como seria a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ou seja, adoraríamos ao nosso Deus, nem no monte, nem na igreja, mas em espírito e em verdade. Então, abençoado, analisamos no primeiro capítulo dessa mensagem. Se você não viu, tá? Nós estamos aqui tratando o contexto católico. Nós estamos aceitando, dentro desse contexto que estamos fazendo, que Pedro foi instituído como o primeiro agente de Deus na Terra. Nós estamos afirmando com os nossos irmãos católicos que Jesus estava falando aquilo, isso no primeiro capítulo, tá? Dessa mensagem. Então nós concordamos com os abençoados do sistema religioso e começamos a trazer o quê? Algumas inconsistências de Pedro. Então começamos a observar alguns aspectos da vida do primeiro Papa, que segundo a igreja falou que foi Pedro. Pedro, por exemplo, líder da igreja, que Jesus supostamente o ordenou a ser o primeiro Papa, o primeiro líder, o grande homem, a envergadura que tinha Pedro. Pedro lá em Gálatas aparece com medo do pessoal que vinha de Jerusalém, ou seja, de Tiago e de João, porque eles eram os cabeças daquele tempo. Então nós vemos Pedro com medo lá em Gálatas. Vimos o apóstolo Paulo dizendo que o comportamento de Pedro e de todos os discípulos estavam de dar dó, estavam de condenar. Porque eles eram judeus, mas não praticavam a lei. Mas faziam os gentios praticarem a lei. Inclusive, houve um concílio apostólico naquele tempo, entre aspas, tá, abençoado? Que não houve nada. E nesse concílio de Jerusalém ficou tratado que Pedro iria aos judeus e Paulo aos gentios, como Jesus havia ordenado. Registrado aí em Gálatas capítulo 2, se você quiser ler. E ali eles se resolveram, Paulo vai para os gentios e nós aqui com Pedro vamos para os judeus. Porém, abençoado, isso não foi cumprido por parte deles. Nós vimos em várias cartas Paulo reclamando da ação direta dos falsos discípulos, com atitudes que não convêm. O que é isso, abençoado? É uma falsidade ideológica. Vimos que Jesus ordenou que os discípulos não fossem os gentios, isso na primeira parte. Porque dentro do plano predestinado por Deus, já havia um que foi separado para isso. Pedro, não vá ao gentio. Eu já chamei Paulo, o nosso amado irmão Paulo. Vimos Jesus repreendendo severamente o líder da igreja na primeira parte. Vimos Jesus repreendendo Pedro, dizendo para trás de mim, opositor, para trás de mim, inimigo, para trás de mim, Satanás. Vamos ver essa passagem? Está lá em Mateus capítulo 16, Mateus 16, 23, está aí para os abençoados acompanharem, que diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus, tá? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. O que, Senhor Jesus? Você está falando que Pedro não compreende?
Mas lá em cima você falou aquilo. André, eles não entenderam. Você, Pedro, só entende as coisas que são do homem. Está aí, Jesus falou isso aí. Nesse momento, Jesus anuncia, nesse momento aí de Mateus capítulo 16, Jesus anuncia o plano predestinado por Deus, que Jesus seria entregue à morte. E Pedro, que não havia entendido nada, disse para o Senhor, Senhor, tenha misericórdia de ti. Imagina Pedro falar, Senhor, tenha misericórdia de ti. Vocês vão ver isso. E nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, Jesus chamando Pedro de pedra, segundo a tradição romana. Então nós estamos trazendo na primeira parte o que foi, como era Pedro. Se você vê a carta de Pedro, se você ler a carta de Pedro, né? E Pedro deveria ler as cartas de Paulo, é um resumo, é um compêndio das cartas paulinas. E eu usei o termo usurpador. E assim foi o trono do primeiro Papa. E assim que se sucederam, fizeram o mesmo que fez o primeiro. Estão até hoje aí. 265 papas que seguiram depois de Pedro estão aí, servindo de entrave entre Deus e o homem. É isso que serve. O sistema religioso está posto dessa maneira. Então, abençoados queridos, vamos então passar, dentro desse mesmo raciocínio, a segunda parte. Vamos analisar agora os evangélicos, vamos lá. Vamos passar aqui aos abençoados evangélicos. Saímos dos católicos e vamos para os evangélicos. Então vamos ver o posicionamento dos evangélicos quanto à passagem de Cristo, né? Cristo fala a Pedro que sobre esta pedra, Cristo irá edificar a sua igreja. E nesta interpretação concordamos com os evangélicos. Jesus estava se referindo a ele e não a Pedro, tá? Jesus estava se referindo a ele. E lá por volta do ano de 1516, esse é fator histórico, tá? Começou o quê? A reforma protestante. E durou pouco mais de 100 anos a reforma. Então os reformadores que deram início ao protestantismo, ao movimento evangélico no mundo, eles fizeram o quê? O que fizeram esses reformadores? Destituíram Pedro do seu trono. E levou aqueles a uma, entre aspas, liberdade. E talvez por medo que os seguidores de Jesus se perdessem, em nome disto, tiraram o povo de um sistema e colocaram o povo o quê? Em outro sistema, o sistema religioso evangélico. Abençoados, qual é a diferença entre a falsa igreja de Roma e a falsa igreja nova que estava surgindo naquele tempo? Tirando os santos e o Papa, nada. Eles estavam iguais. Continuaram as suas penitências. Ela não é o sistema evangélico que está aí. Continuaram as suas penitências, suas devoções. E inventaram uma tal salvação que Jesus estava oferecendo a todos. Então, pelo raciocínio dos evangélicos, ficou assim, conforme eu falei. Os judeus são escolhidos. Estes não perdem a salvação. Porque o Deus Pai os escolheu como povo eleito. Os gentios, que somos nós, que tem um Deus Filho como Pai, que tem um Deus Filho, que é Jesus, tem menos poder que o Pai. Então Jesus só ofereceu meia salvação. Eu fiz 50%, agora 50% tem que fazer você. E eles lá dizem que a salvação, ela depende de comportamento. E o que significa isso, abençoado? Ensinar algo que a Bíblia não ensina. Significa blasfemar. Abençoados, tirar ou acrescentar algo a Deus constitui-se uma blasfêmia. E estão aí até hoje o sistema religioso em suas sinagogas e arrotando santidade e fedendo mais do que sepulcro caiados. Vai ver a vida deles lá. Vai lá ver a vida deles. Pegue aí os mais eminentes, pegue os cabeças, pegue os mais poderosos. Vai lá ver a vida deles, tudo uma quadrilha, não vale nada, estão iguais ou pior do que os católicos. Eles ensinam a lutar pela salvação, a lutar por um suposto demônio, para você não ser arrastado para o inferno. Uma condenação eterna que não existe na Bíblia para os seus filhos. Isso o quê? É sinal de uma igreja falsa.
Abençoados, pregaram um Cristo incapaz, pregaram um Cristo que espera pelas orações dos irmãos, né? Porque é assim que eles falam no sistema. Deus está esperando a sua oração para entrar em ação. Isso é blasfêmia. Abençoados, eu acho que aqui não preciso mais contar mais nada dessa história de imundície e podridão do sistema religioso evangélico. Pois agora, a partir de agora, eu pretendo falar da igreja verdadeira, da igreja gloriosa, da igreja sem rugas, da igreja sem manchas, da igreja sem pecado, da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E essa igreja fica ali na Avenida Rio Branco, sem número. Tô brincando. Vocês pensaram que era verdade, né? Essa igreja é você. Eu quero começar falando que a igreja verdadeira tem o seu líder, tá? E este líder não tem medo de nada. O nosso líder não se esconde, não é falso, não nega e disse que te salvou para sempre. Ah, André, eu já sei, você está falando da igreja do pastor Afanásio de Oliveira? Não, claro que não. Eu estou falando da igreja gloriosa do nosso pastor e Senhor Jesus Cristo. E que essa igreja só seria reunida, essa igreja do Senhor Jesus Cristo, só seria reunida quando a vinda do Senhor fosse evidente. E a pergunta é, a vinda do Senhor é evidente? Se eu perguntar para vocês aqui, há evidências que Deus está, que Cristo está no meio de nós? Então eu posso perguntar agora a abençoada Roselita, né? Abençoada Roselita, Deus está no meio de nós? Ela vai dizer para mim, sim, Ele está no meio de nós, Ele já veio para nós, está aqui, olha para mim. E daqui a pouco, se eu perguntar também para o irmão Jonas, ele vai dizer a mesma coisa, André, está no meio de nós, olha para mim. E depois a irmã Lauri da Bahia, quem sabe também afirmando essa volta, dizendo, olha para mim, se eu olhar para todos vocês, vocês vão me dizer, Jesus está aqui, olha para mim. E tem um detalhe, nós não estamos reunidos no mesmo teto. Isso informa que a igreja do Senhor não é nos montes e nem no templo. Somos nós, a igreja do Deus vivo. E que a nós foi dada uma palavra de revelação, que é o poder de Deus através de Paulo. Essa igreja foi descoberta por revelação. Vamos então à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27. Deixa eu colocar aqui, está aqui. Colossenses 1, 27 diz, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os judeus. Você está ouvindo aí judeu, abençoado? Não. Entre os gentios. Entre quem, André? Entre os gentios. Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre nós. Porque Ele está presente entre nós. Será que nós podemos dar um glória a Deus hoje? Abençoados, hoje nós não estamos imitando o judaísmo, igual fazem as igrejas falsas do sistema. Pois hoje tem de tudo dentro desses lugares. Vocês já viram lá? Lá no sistema tem a bandeira de Israel, tem o shofar de Israel, tem o candelabro de Israel, tem o quipá de Israel. Lá lambem as botas dos judeus. Aqui nós não fazemos isso, não fazemos isso. Muito pelo contrário, respeitamos esse povo, como qualquer outro povo do mundo. Mas não adoramos os seus costumes e nem pactuamos mais com a sua cultura. Porque a nós foi dado esse mistério, abençoado. Que chofar que nada. Que candelabro que nada. Que bandeira de Israel que nada. Respeitamos o pavilhão de um país.
Então, abençoados, o mistério era para quem? Para nós, gentios. As riquezas que Deus quis dar a conhecer, para quem era? Para nós, os gentios. Não era para os judeus. O que era para os judeus, André? Havia um evangelho para os judeus. O evangelho da circuncisão. O que Pedro tinha que levar era para os judeus, não para os gentios. Hello? Estão entendendo? E estamos dizendo que ali em Mateus capítulo 16 foi uma mentira. Uma mentira, um falso entendimento, que se disfarçou como verdade. E agora o problema aí? Essa mentira virou uma verdade. Mas escuta o que eu vou falar. Nós hoje estamos destapando essa mentira. Tanto uma quanto a outra. Tanto do católico como do evangélico. E essa verdade veio à tona por revelação. Porque, meu amado, se não fosse por revelação, estaríamos todos lá no sistema religioso e satisfeitos, hein? E isso teve um começo, abençoado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, nos mostra o começo. Entretanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século, que perecem. Olha aí, por isso que eles estão retidos. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. Falamos a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Abençoado, de quem falou sabedoria oculta? Foi Pedro? Não, foi Paulo. Paulo foi quem falou a sabedoria oculta. Então, se era para os gentios, o que faz a igreja católica ou a protestante falando do evangelho de Pedro? Se o único que comunicou a sabedoria predestinada foi o grande apóstolo Paulo. O único que comunicou a sabedoria para a igreja, para a nossa glória, foi o grande apóstolo Paulo. E o que faz esse sistema católico romano, o que faz os protestantes falando do evangelho? Eles não sabem do que falam, estão igual a Pedro, estão confusos. Por isso que há essa confusão. Eles misturaram tudo. Estão emaranhados aí. Abençoado, o fato, hoje é por isso que quando nós falamos, pode parecer um pouco confuso. André, não estou entendendo. Mas nós entendemos que ali há uma revelação. E nós ficamos atentos. André, não estou entendendo. Pode parecer um pouco confuso. Porque Pedro levanta uma igreja, né? Estávamos nós na igreja de Pedro e agora ficamos com Paulo. Como é que pode, André, isso? Por isso que eles ficam, às vezes, falam que nós somos adoradores de Paulo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem, às vezes, acham confuso em nosso posicionamento, esse nosso posicionamento. É porque, abençoados, o nosso posicionamento se dá por revelação. Aqui ninguém se posiciona. Quem nos posiciona é Deus. E respeitamos a posição de cada um. Por isso que aqui na Graça Pura não abrimos guerra contra ninguém em graça, não podemos fazer isso. Nós entendemos que cada um está em uma posição. Não adianta eu ficar aqui esbravejando para o irmão, tentando passar para o irmão o meu entendimento. Não vai resolver. Alguns eu vejo que estão em uma posição, eu vejo às vezes alguns canais, em algumas posições, que eu já passei por ali. Mas isso não me dá o direito de ir lá e brigar com o irmão. Esse é o corte. Então, quando eu vejo que alguns estão em posição, por exemplo, eu vou em canais que eu vejo que os abençoados estão numa glória tremenda. Aí eu fico olhando, olha, eu não alcancei ainda esse entendimento. Eu fico olhando, esperando que tenha também aquela mesma visão do abençoado. Porém, respeito também. Eu não vou lá porque Deus ainda não me revelou não me deu essa revelação. Eu não vou lá criticar o abençoado. Que isso, abençoado? Não é assim não, pelo contrário, eu respeito. Porque somente o tempo, atenção, porque somente com o tempo, podemos maturar o entendimento em graça. Vou repetir.
Somente o tempo é o Senhor da maturação, do entendimento em graça. Não é por força nem por violência. Então, abençoados, graça é posicionamento. Vamos voltar aqui à mensagem. O nosso posicionamento pode ser confuso para o sistema religioso. E lá no sistema religioso, eles alcançam o que alcançam por méritos próprios. Lá no sistema religioso, para se tornar um pastor, tem que ralar. Tem que ralar, meu filho. Não vai pensando que você vai chegar na janela, não. Tá cheio lá na tua frente. Não vai pensando que as coisas são fáceis assim mesmo, não. Lá é o império dos homens. Eu, por exemplo, quando era jovem, me chamaram, né? Para ser auxiliar de trabalho na Assembleia de Deus. Tinha 18 anos, 18 ou 19. E me chamaram, pastor André, você vai ser auxiliar. Mas só que me pediram, sabe o quê? Me pediram nada consta do SPC, abençoado. É isso mesmo. Me pediram nada consta do SPC. E aí nós chegamos em graça, tudo parece ser confuso. Mas para nós, isso está tão claro, né, abençoado? Como diz um amigo meu, mais claro que isso o galo não canta. Aí tem um abençoado que fala assim, mas sabe o que, André? Eu sou do sistema religioso católico, sabe? Então lá me ensinaram que a pedra era Pedro. E este era o primeiro papa. E que todos os papas são da linha sucessória de Pedro. E isso está me confundindo. Aí o abençoado que é do sistema religioso evangélico fala assim, André, lá no sistema religioso evangélico me ensinaram que aquilo que Jesus estava falando dele mesmo, sabe, eu entendo que você diz, mas agora eu estou confuso, porque você colocou Paulo na história. Era Jesus. Por que você está falando de Paulo? Então eles se agarram em Jesus de Nazaré. O erro está aí. O erro do sistema religioso está aí. Se agarram a Jesus de Nazaré. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é isso? Por que eles não entendem? Primeiro há um véu. E para nós isso é claro, e isso só seria possível, essa revelação só seria possível quando a segunda vinda de Cristo fosse real. Porque ele nos aclarou o entendimento e sacou o oculto das trevas. Isso é uma prova que ele se faz presente através das nossas atitudes, que reverberaram no mundo espiritual. E sabe qual foi a maior atitude que nós tivemos e que teve um impacto muito grande no mundo espiritual? Abandonamos a velha forma de congregar. E quando nós abandonamos a velha forma de congregar, nós fomos contra tudo e contra todos. Mas tínhamos uma certeza. Abençoados, e tem um outro detalhe. A igreja de Cristo só pode ser edificada por Cristo. Sem Cristo na terra, atenção que eu vou falar. Sem Cristo na terra, o que sobra é religião. E ele está conosco. Se você não acredita no que eu digo, pergunte aí qualquer irmão em graça aí. Vão te dizer, olha para mim. Não é isso, Jonas? Não é isso, Roselita? Olha para mim. Não é isso, Roberto Conceição? Não é isso, Israel? Por isso, abençoados, que passaram-se vários séculos, vários e vários séculos, e a confusão foi só aumentando. Então diziam que era Pedro, e outros diziam que era o reverendo da igreja de Deus. Outros era o fulano, e assim foi. Abençoados, até mesmo Paulo, na época, ele não teve a visão que hoje nós temos. Olha, Paulo não teve, na época, a visão que hoje nós temos. Paulo não entendia muito bem esse momento. Porque ele não está vivo agora. Ele não está vivendo esse momento que nós estamos vivendo um momento lindo e poderoso da igreja do Senhor se manifestar. A igreja invisível. Vamos ver a primeira carta do apóstolo Paulo. É um verso bastante conhecido, capítulo 4, versículo 5, que diz... Será que estão todos aí ou foram todos embora? Não está aqui ainda. Vamos lá. Que diz assim, assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha, até que chegue
o Senhor, o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações, e então cada um receberá seu louvor de Deus. Você recebeu o seu louvor de Deus? Recebeu. Sabe quando? Quando você fechou a porta para o sistema religioso. Um aplauso ao Senhor. Então o próprio Paulo teve que dizer isso. Olhem, isso, Paulo estava falando, isso parece meio confuso. Mas não julgueis nada antes do tempo. Deixemos isto para o Senhor, até que ele venha. Ele vai se encarregar de consertar esse assunto. Paulo está falando isso. Ele vai se encarregar de consertar esse assunto. E eu te pergunto agora, meu querido irmão, o que estamos fazendo nesse momento? Consertando esse assunto. Sim ou não? Agora vamos à segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Estão todos aí ainda? Vamos lá. Que diz assim: do qual eu fui constituído. Está falando o grande apóstolo Paulo. Pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Então, abençoados, quem tinha autoridade para pregar? Quem tinha autoridade para apostolar e para ensinar? Paulo, não era Pedro. Entre os gentios, era Paulo. Então eu pergunto, o que estava edificando então Pedro? O que estava edificando Pedro se o pregador, apóstolo e mestre aos gentios era Paulo? O que estava edificando Pedro? Um monstro. Vamos a Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao verso 17. Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao verso 17, que nos informa da seguinte maneira: mas quando agradou a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, para revelar seu filho em mim, para revelar a seu filho em mim, para que eu lhe pregasse entre os judeus. Não. Abençoado, entre os gentios. Entre quem, André? Entre os gentios. Continuando. Entre os gentios. Não consultei em seguida carne e sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes que eu, senão que fui à Arábia e voltei de novo para Damasco. Em outras palavras, esse texto aí está dizendo que quando Paulo recebeu a revelação, diz que ele não foi a Pedro, que era a pedra, que segundo o sistema religioso era o líder da igreja. Paulo não fez isso. Olha, imagina Paulo chegando para... Porque deveria ser assim. Olha, Pedro, o que tu acha dessa revelação? O Senhor me revelou isso. Não, Paulo não fez isso. Ele não se consultou com os apóstolos. Paulo, abençoado, já estava nos mostrando, olha só o corte, que estas coisas se dá por revelação e não por consultar carne e sangue. É por isso que quando, meu amado irmão, você corre e sai daqui dessa mensagem, vai lá mostrar o versículo para o teu pastor, ele vai te embananar todo. Sabe por quê? Ele não tem revelação. E depois disto, ele entendeu, Paulo, que ele era o que tinha sido escolhido exclusivamente para nós os gentios. Nós sabemos, abençoados, pela história, que esse evangelho da circuncisão, a qual Pedro que foi estabelecido para Pedro, era para ir até o ano 70, tá? Ano em que houve o fim do templo. Ali houve a derrubada do templo. Ali começava uma nova era, um novo tempo. Só que a história não reza isso, tá? Muito pelo contrário, mostra os homens corruptos se apossando de todas estas coisas, homens maus e perversos que transtornaram a glória do Deus vivo e estabeleceram Pedro como primeiro papa. Vocês estão entendendo? E hoje nós anunciamos o quem? O verdadeiro evangelho. Dentro da igreja verdadeira. Aonde fica a igreja verdadeira? Dentro de você, dentro de nós. Hoje não temos mais mandantes para a nossa vida. Ninguém está mais sobre nossas vidas.
O evangelho do reino é a nossa carta de libertação, a nossa carta de alforria, que nos outorga a condição indiscutível e inabalável de filhos de Deus. Abençoado tempo foi assinalado. Jesus veio em forma de homem, cumpriu a lei e através do seu corpo atirou. Porque hoje nós nos encontramos o quê? Mortos para a lei e mortos para o pecado. E o que faz a falsa igreja? Aplicando pecado e lei no povo. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Estamos quase encerrando. Romanos capítulo 6, versículo 6 e... Capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, quem está morto para o pecado aí, abençoado? Levanta a mão. Como viveremos ainda nele? Isso o sistema não fala. Abençoados, e esse tempo, a plenitude dos tempos, ficou evidenciado quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. A partir dali, o templo derrubado, as leis estariam em nossos corações, que significa mente. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Romanos capítulo 6, versículo 6 e versículo 7, que diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Isso aqui não é uma opção não, tá? Isso não é uma opção não. Se você é filho, passou por isso aí, ó. Nosso homem velho foi com ele crucificado. Ah, André, mas eu não quero, não interessa. Não tem querer. Ah, eu quero, né? Mas se não tiver, não vai. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Não tem como servir ao pecado, porque estamos mortos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha, abençoado, isso aqui é para dar 2 saltos mortais para trás, plantar bananeira, ainda contar uma piada sem graça. E hoje, abençoado, estamos em qual evangelho? No evangelho de Pedro? No evangelho de Jesus Nazaré? Não. Estamos no evangelho do reino dado ao nosso amado apóstolo Paulo. E para encerrar essa grande mensagem e dizer, eu quero dizer que isso que eu vou ler se cumpre hoje em nossas vidas. Preste atenção para esse grande corte de Papai Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 2, versículo 16. E aqui eu encerro. No dia, haveria um dia, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Vocês entenderam? Porque hoje nós estamos julgando o sistema religioso através do evangelho de Paulo. E Deus está mostrando para nós os segredos dos homens. Deus destapou este segredo para nós e nos mostra hoje quem é a verdadeira igreja do Deus vivo. Agora que foi nos aberto os olhos do entendimento para essa nova posição, essa nova consciência, ela tomará forma dentro de nós. E vamos com certeza lembrar, esse espírito que está sendo gerado vai fazer que nós saiamos do nosso lugar de conforto para lembrar os nossos irmãos que ainda sofrem no sistema religioso de tudo isso que estamos aprendendo. E assim, veremos a liberdade de milhões de espíritos que ainda hoje estão presos dentro das masmorras que se tornou o sistema religioso.
Então, abençoado, eu encerro aqui essa grande mensagem do governo de Deus para as nossas vidas, dizendo a você, graça e paz, e até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.